Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, feito por pastores do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Ramires Pacheco, moro em Macaé e atendo toda a região norte fluminense, e estou aqui para apresentar mais esse programa para vocês, um programa que nós vamos mergulhar na teologia luterana, nos textos bíblicos, de forma especial sobre um tema que é o Santo Batismo, um dos sacramentos centrais da nossa fé. Para essa conversa, teremos dois guias muito especiais, né? Dois pastores da nossa igreja no Distrito do Rio, o pastor Arthur e o pastor Bruno, vão nos ajudar a entender essa visão luterana sobre o batismo, nos trazer bases bíblicas e implicações práticas para o nosso dia a dia. Nós vamos começar se apresentando. Pastor Arthur, poderia falar um pouquinho sobre você, onde você reside? Vamos nessa. Como o Ramires já me apresentou, meu nome é Arthur e o sobrenome é Clipper, um sobrenome meio difícil, né? Sempre aqui no Rio de Janeiro eu tenho que soletrar. Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, apesar de nunca ter morado em Vitória, só nasci lá, mas morei sempre em cidade vizinha, né? E atualmente sou pastor em Realengo, no Rio de Janeiro. Já fui pastor em Minas também, na cidade de Resplendor, e agora uma realidade completamente diferente, né? Uma cidade muito maior, muito mais agitada, né? E o trabalho de Deus continua aqui também. A gente continua levando o evangelho para todo mundo aqui. Também tem uma comunidade que eu atendo em outro bairro. Eu moro em Realengo, tem a igreja daqui, onde eu atendo, e outro bairro chamado Santíssimo, e eu também atendo a igreja de lá. Pastor Bruno, a palavra é com você. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu me chamo Bruno Rassi Salomão, sou pastor aqui no Rio de Janeiro também, no estado do Rio, na cidade de Duque de Caxias. Eu atendo tanto a Congregação Cristo como Castelo Forte. A Congregação Cristo fica no centro de Caxias e a Congregação Castelo Forte fica em Campos Elíseos. Então, eu sou responsável por essas duas congregações. Eu sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e eu estou agora no meu segundo ano de ministério aqui no Rio de Janeiro. Então. Muito bom. Apresentados, vamos para o nosso tema, né? Falar sobre batismo é sempre um desafio, principalmente com as implicações e pelas interpretações que nós temos nos dias de hoje. E aí eu gostaria de começar pelo início, né? Falar um pouco sobre o batismo de João Batista. Pastor Arthur, como ele se diferencia do batismo cristão que praticamos hoje? Vamos lá. Talvez a gente poderia até, pastor Ramires, falar de algumas semelhanças, né, antes de trazer as diferenças, que a função deles é parecida, a maneira como é feito, né, também é parecida. Depois a gente chega em algumas diferenças também. Quando a gente olha para a maneira como João fala do seu batismo, né, como ele tem essa autoridade para batizar, da onde veio essa autoridade para batizar, a gente vê que isso veio de Deus. Deus mandou ele fazer isso. Então, talvez essa já seja uma semelhança. Era feito com água, né? Assim como o nosso batismo de hoje também. Era para remissão de pecados. Então, na verdade, a gente vê muita coisa parecida, muita semelhança entre esses batismos. Mas ele caiu em desuso, né? Ele foi usado na época de João, na época de Jesus. Inclusive, Jesus, com seus discípulos, eles batizavam pessoas, né? O próprio Jesus não batizava, mas seus discípulos batizavam. Esse batismo de João, antes de Jesus instituir o dele. Então, eu imagino que a diferença fundamental seja essa, que Jesus, então, ao final do seu ministério aqui na Terra, antes de subir aos céus, instituiu o seu batismo. Esse batismo, então, segue essa ordem de Jesus. Ele também é para perdão de pecados, ele também é uma instituição divina, né? Como a gente vê ali, e é algo que a igreja cristã continua até hoje, né? E vai continuar até o fim dos tempos. Já o batismo de João caiu em desuso. Essa questão, né, da relação entre os dois batismos é uma questão que gerou muita discussão, né, mesmo ao longo da história da igreja, né? O pastor Arthur falou sobre algumas das semelhanças, né? Eu acho que, assim, antes da gente
entrar exatamente nessa discussão, acho que é preciso, talvez, notar algumas questões, né? Em primeiro lugar, que a gente entender a função e o uso e a diferença do batismo de João com relação ao batismo cristão é uma questão que, vamos dizer assim, não interfere, né, na salvação, na piedade, e na nossa vida com Deus, digamos assim. Porque, como o pastor Arthur falou, o batismo caiu em desuso, né? Então, não há problema nós termos opiniões divergentes com respeito ao que significava o batismo de João, etc., né? Então, existem diversas interpretações, gostaria de trazer algumas aqui, né? Então, uma coisa é quando a gente trata do nosso batismo hoje, do batismo cristão, né? Às vezes a divergência de opinião com respeito a esse batismo traz implicações para a fé e para a vida nossa, né? E para a salvação. Agora, com respeito ao batismo de João, não. Então, acho que a gente precisa situar a discussão dentro desse âmbito e saber que, olha, né, existem boas razões para considerar ele assim, existem boas razões para considerar ele assado, mas que nós podemos divergir de opinião nesse sentido, porque, né, como eu já mencionei, o pastor Arthur bem falou, é um batismo que ele ficou ativo por pouco tempo, se a gente for ver, né? Bem dizer, durante a vida de João, no máximo durante o ministério de Jesus, e logo ele caiu em desuso, né? Então, acho que é importante a gente, talvez, ter isso em mente, né, de que a divergência de opinião com respeito à função e a função, né, digamos assim, ou a diferença entre o batismo cristão e o batismo de João, ela não vai trazer grandes consequências, assim, para a nossa fé, né? Então, eu diria que, assim, trazendo um pouquinho da história da interpretação, eu poderia trazer, talvez, duas opiniões, assim, ou talvez até três opiniões diferentes que houve a respeito desse batismo. A primeira das opiniões, e essa sustenta alguns intérpretes, assim, ó, João Crisóstomo, Pedro Lombardo, Gabriel Biel, esses aí, né, que foram grandes intérpretes da Escritura, assim, eles sustentavam que o batismo de João não fazia nada. Tipo assim, ele era um batismo que era um banho de água e que ele representava algo, digamos assim, ele anunciava a remissão de pecados, mas que o ato de batizar em si não fazia nada, né? Ele era um banho de água mesmo, e ele tinha ele fazia uma representação, mas ele mesmo, o batizar do João, não era eficaz. Então essa é uma primeira opinião que era defendida, né? Tem alguns problemas com isso, né? O próprio fato do batismo de Jesus ter uma certa eficácia, quando João batiza Jesus, né, o Espírito Santo ele aparece, sai uma voz do céu, que é a voz de Deus Pai. Então, nada não fez esse batismo. Aí alguém poderia argumentar, não, mas isso é porque era Jesus. Ok, dá para discutir. Por outro lado, né, e que também milita contra essa posição de que o batismo de João não fazia nada, são as afirmações a respeito do batismo de João, que era um batismo para arrependimento e remissão de pecados, né? Se a gente juntar ali as frases dos evangelistas, né, a gente consegue ter essa visão inteira. Era um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, alguma coisa se atribui a esse batismo. Alguma coisa se atribui. Então, dizer que ele não era eficaz, aí teria que lidar com essas dificuldades, né, das atribuições que a própria Escritura faz a esse batismo. Uma segunda opinião retida a respeito do batismo de João, e essa daí é de Agostinho, é a seguinte: o Agostinho ele já ficava um tanto desconfortável em dizer que o batismo de João não fazia nada. Então, o que ele dizia? Ele dizia que o batismo, assim, mas ele sustentava essa opinião admitindo a possibilidade de haver outras, e que não ia brigar por causa disso, né? Mas ele dizia que o batismo de João, ele perdoava pecados, mas em esperança, e não em realidade. Então, o batismo de Jesus perdoaria em realidade, né, o ato. Né? Mas o batismo de João, ele perdoaria em esperança. Né, à luz do batismo de Jesus, que viria à luz daquilo que Jesus faria. Então, essa também é essa segunda opinião, né? Uma segunda opinião, que eu acho que é interessante a gente notar. Então, na verdade, essas seriam as duas maiores opiniões, assim, né? Talvez teria alguma outra que daria para citar e que divergiriam tanto, né? Então, essas são os dois grandes, das duas grandes interpretações que talvez a gente poderia colocar, assim, né? Se eu
posso dizer mais alguma coisa a respeito disso? A nossa posição, a posição luterana, né, e se a gente for olhar o que alguns confessores colocam sobre isso, nos seus escritos pessoais, principalmente, é de que, na verdade, se a gente olhar o testemunho da Escritura, o batismo de João ele era eficaz. Né? Ele era eficaz, ele fazia algo mesmo, né? Ele não era só um banho de água. Exatamente por causa dessa atribuição que a Escritura faz, né? Um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Alguém poderia, talvez, questionar a questão do para perdão de pecados, né? Como se fosse, não, é para o futuro apenas. Só que exatamente essa frase, exatamente essa forma de colocar, é atribuída também ao batismo de Jesus lá em Atos, né? Quando Pedro diz em Atos 2:38, um batismo que é para a remissão dos pecados. Exatamente a mesma construção que é usada para o batismo do João, né? Então, a gente diria, e eu acho que é mais sensato a gente sustentar à luz da Escritura, que, de fato, ele fazia algo, né? Porque o batismo de João, além de ter ordenação divina, como o próprio pastor Arthur falou, ele era ligado com a pregação de João. E a pregação de João tinha duas partes. Tinha o arrependimento e a fé naquele que haveria de vir. Então, ele pregava o arrependimento, mas ele também anunciava o que haveria de vir, aquele que é maior do que ele, aquele que, enfim, né? Então, e esse batismo ele estava ligado com essa pregação de João, e essa pregação de João tem as duas partes, tem tanto arrependimento como a esperança naquele que haveria de vir. Então, portanto, o batismo de João deve compreender esse duplo ensino do João, né? Então, isso é algo que eu diria assim, né? Então, nós acreditamos que é mais sensato acreditar e manter a posição de que o batismo de João fazia algo. Agora, é natural que haja uma diferença, porque o próprio João diz, eu batizo assim, mas vem um outro que batiza assado. Em Atos 19 também vai ter uma diferença. Então, a Escritura faz uma diferença. Então, acho que o que a gente dá para manter aqui de início? Que o batismo tem uma eficácia, assim, o de João, só que ao mesmo tempo ele é diferente do de Jesus. E aí a discussão ela vai se situar em qual que seria essa diferença, né? Acho que isso é importante para a gente começar a discussão, né? Show. Ô, pastor Arthur, a gente sabe que o ministério de João foi um ministério de preparação para aquele que havia de vir, né? Um ministério que apontava para a chegada do Messias. É correto a gente falar que o batismo de João também apontava para o batismo que Jesus faria? Com certeza, o próprio João relata isso. Eu não sei se a gente colocaria isso fundamentalmente como uma diferença do batismo dos dois, mas como o Bruno falou, a gente fica, né, com essa liberdade, né? E essa é uma vantagem da doutrina luterana, né? Tem coisas que realmente são mistério e Deus deixou pouca coisa para a gente entender isso. Só que o próprio João fala isso, né? Quando ele vê Jesus chegando, por exemplo, e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala: eu vim batizando com água a fim de que ele, esse Cordeiro de Deus, fosse manifestado ao mundo, né? Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, até mesmo quando a gente fala que o batismo de João trazia perdão de pecados, assim a gente vai olhar para tudo na nossa teologia, né? Não é o batismo em si, mas Jesus perdoa pecados e por meio daquele batismo Jesus perdoava pecados. Assim como depois a gente vai falar sobre isso do batismo cristão também. E João realmente preparou o caminho para Jesus. Ele cita o profeta Isaías dizendo, né, a voz que clama do deserto, ele diz: eu sou essa voz. E Jesus aprova isso, Jesus confirma isso, né? E o João Batista chega a falar da questão do Espírito. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com fogo e Espírito. Então, Jesus, de fato, traz tanto aquilo que o batismo de João trazia, quanto aquilo que ele próprio traria com o seu ministério, com a sua obra. Tudo isso, então, vem de Jesus. Até por isso, a gente pode olhar para essa importância do batismo de João, né? Sem diminuir ele, olhando ele como uma preparação para Jesus e para o batismo de Jesus também. A gente não precisa diminuir o batismo de João, mas é importante a gente perceber isso, né? Entender que João preparou o caminho para Jesus, assim como todo o restante na Escritura. Davi não é ninguém em si mesmo, mas ele foi um super importante rei e líder do povo de Israel. Mas ele era importante porque apontava para Jesus, Abraão também, e assim por diante. O João não foi diferente, nem mesmo o batismo dele. Ótimo. O pastor Bruno chegou a falar sobre esperança, né, que era a interpretação
de Agostinho, né? Isso, Que ele ligava o batismo, né, na esperança. Uhum. Eu vejo muitos aspectos, né, de João Batista, do ministério de João Batista, estar ligado ao Antigo Testamento, como o próprio Jesus diz, né? Ele é o maior e o último dos profetas, né? E nós sabemos que no Antigo Testamento a salvação era alcançada através da esperança, né? Por aquele que iria reunir todas as coisas em si, né? Uhum. Você poderia falar um pouquinho, Pastor Bruno, sobre essa continuidade meio que paralela, né? Que começa ali no batismo de João, chega ao batismo cristão hoje, mas também nessa esperança que se encerra em Cristo? Uhum, sim. Então, acho que o que o pastor Arthur colocou é muito importante, né? A gente não diminui João nem nada, né? Por causa que ele é o precursor, né? Jesus mesmo louva João. Tem um momento que ele fala para as multidões, né? O que saísse a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, etc. E louva, né? E diz que ele, dentre os nascidos de mulher, não há maior do que ele. Só que o menor no reino dos céus é maior do que João. Ou seja, eu acho que a grande diferença está aí, e para isso a gente olha em toda a revelação, vamos dizer assim, talvez o grau de clareza e o grau de plenitude da revelação. Então, João, dentre todos os outros profetas, ele foi o maior, porque ele foi o único profeta que viu aquilo que ele anunciava. Né? Então, por exemplo, Isaías, ele anunciou o Cristo, mas ele não viu. Né? Todos os profetas foram assim, né? João foi contemporâneo daquele a quem ele anunciava. Então, ele é, de fato, o maior dos nascidos de mulher, né? Que aqui a gente pode colocar como, vamos dizer, nascido de mulher, como sinalizando essa era passada. Porque quando Jesus chega, ele inaugura uma nova era. Né? O reino de Deus está aí, né? O reino de Deus está próximo. Então, a chegada de Jesus, ela estabelece um novo patamar na história. Né? É a irrupção do reino de Deus. E assim, quando Jesus derrama o Espírito no Pentecostes, aí você tem o Espírito como o dom do fim dos tempos. Ou seja, agora sim se iniciou definitivamente o fim dos tempos. Coisas que, embora o Espírito Santo estivesse operante no Antigo Testamento, estava de uma forma diferente. Não havia sido derramado como dom do fim dos tempos sobre toda a carne, como profetiza o profeta Joel. Então, acho que quando a gente olha para diversos aspectos da revelação ao longo da Escritura, a gente vai vendo essa progressão de clareza, essa progressão de plenitude, e não é diferente com o batismo de João. Né? Não é diferente do batismo de João. Então, vamos pegar um exemplo mais claro para nós, talvez, como, por exemplo, o próprio Cristo. Adão e Eva, quando eles recebem a promessa, que na verdade essa promessa é dirigida à serpente, né? Deus falando da serpente, né? Que dizia que o descendente da mulher iria pisar, esmagar a cabeça da serpente. Né? E o descendente da serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. Adão e Eva não faziam ideia de quem que seria. Eles tinham ali uma promessa a se agarrar, mas não sabiam que ia ser da tribo de Judá, não sabiam que ia ser filho de Davi, não sabiam disso. Sabiam que um descendente da mulher iria fazer isso. Eles tinham essa promessa, e eles se apegaram a essa promessa. Né? Depois, com Davi, agora é um descendente de Davi, a quem vai ser dado o trono, né? O trono eterno, etc. Então, poxa, mais um pouquinho de clareza. 700 a.C., Isaías, aí ele descreve com mais clareza ainda. Né? Então, a gente vai progredindo em plenitude, vai progredindo em clareza, mas a fé continua se apegando à promessa, né? Cada um com aquilo que tem. Chega João, então, né? Aí tem esse batismo, e ele acrescenta um pouco mais de clareza a isso. É interessante a gente notar que o próprio João, ele não entendia exatamente a obra de Jesus. A gente olha no início do Evangelho de Mateus, ele diz assim, ó, é esse que está com o machado à raiz, né? Então, pronto para derrubar a árvore. Ou seja, o que ele tinha de imagem? Ele tinha de imagem da função do Messias, o dia do Senhor. E o dia do Senhor descrito nos profetas é aquele dia de destruição, etc. Tanto é que mais tarde no Evangelho vai perguntar, tá, mas Jesus, é você mesmo ou devemos esperar outro? Ou seja, ele não estava... Tá, eu sei que ele é o Messias, mas assim, ele não está agindo como eu esperava que ele ia agir, né? Então,
Jesus, e ao longo da revelação, a clareza ela vai aumentando. Então, hoje nós temos uma clareza maior do que os próprios apóstolos tinham durante a vida deles ali com Jesus, né? Durante ali o que a gente lê nos evangelhos, né? E da mesma forma com o batismo. Então, houve a circuncisão, o batismo de João, que ali eles não se excluíam, né? E aí o batismo de Cristo. Então, cresceu em clareza e cresceu em plenitude. Então, o que a gente pode dizer, eu acho, é que a essência ela é a mesma, mas muda o grau, talvez. Né? Muda o grau de plenitude e o grau de clareza da revelação. Mais ou menos como a gente comparar o que o povo de Israel tinha antes, na promessa, a respeito de Cristo, e o que nós temos hoje de conhecimento. Aquilo que os próprios apóstolos tinham enquanto eles conviviam com Jesus, que muitas vezes eles não entendiam o que estava acontecendo, e o que depois do derramamento do Espírito eles tiveram. Acho que a gente pode, talvez, trabalhar nessa linha, assim, para falar do batismo de João. Que assim a gente sustenta o fato de que há uma diferença, e ao mesmo tempo a gente mostra que ele tem uma essência igual, como o pastor Arthur falou no início, que é instituído por Deus, que tem a promessa unida a ele, etc. Né? Acho que daria para a gente ir por esse lado. Posso falar ainda um pouquinho sobre essa questão da esperança também? O Bruno citou o João perguntando depois, né? Você ou a gente tem que esperar outro, tal. De uma certa maneira, essa esperança continua até hoje, né? Não a esperança de Jesus vir para cumprir sua obra, mas a esperança dele vir para o julgamento mesmo, né? A gente tem muitas revelações, mas a gente continua ainda com uma esperança. A nossa fé é no que Jesus fez e ainda vai fazer, né? Aí talvez a gente já vai lá para a escatologia, já é outro tema, mas usando ainda o João aqui, quando Jesus vem até ele, é engraçado até ele dizer, eu não o conhecia, mas eu venho batizando com água a fim de que ele seja manifestado a Israel. Mas a gente lembra que quando ele estava no ventre da mãe dele, e a Maria chegou lá, né? Ele se estremeceu no ventre de Isabel. E aí, como assim eu não o conhecia? Que sentido João está falando isso, né? Ele conhecia sim, ele sabia desse Cristo, ele sabia que já tinha nascido, sabia, mas ele talvez queira mostrar esse aspecto do grande profeta Jesus, do grande rei Jesus, do grande sacerdote Jesus, de Jesus como Salvador, como Messias, como Deus. Talvez ele queira mostrar isso, né? Olha, é agora então que ele vai começar o seu ministério. E aí então vem o batismo e a voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio João, durante a sua vida, como o pastor Bruno já mencionou, até mais para frente, né? Aqui eu estou no início ainda. Ele vem demonstrando essa esperança, né? Olha, eu não entendo ainda, né? Ele fala para Jesus, eu não posso te batizar, você que tem que me batizar, né? Mas Jesus fala, vamos fazer como o Pai quer. Como se exatamente isso que o pastor Arthur lembrou, uma outra questão importante, né? O João também não entendeu quando Jesus veio ser batizado por ele. Ou seja, sabia que era o Messias, ok, mas agora como é que esse Messias vai fazer o que ele deve fazer? Porque esse era o ponto, né? E os demônios também, tu és o santo de Deus, viés nos atormentar antes do tempo, eles também sabiam, mas ninguém sabia, na verdade, o plano. A cruz não era uma obviedade. Para nós a gente olha, não, a gente usa um crucifixo, a cruz, Jesus salvou. Mas assim, a cruz, para os discípulos, foi o fim. Aí já acabou, né? O próprio, né? Então, João Batista ali, como eu falei no início, ele pensava, não, Jesus vai vir, né? Ele é o Messias, ele tá com o machado, a raiz, agora vai acabar tudo, vai vir fogo do céu e acabou. Só que o dia do Senhor se manifestou de uma forma diferente, né? Ele veio antecipadamente para salvar, e esse dia do Senhor do qual João fala, que é verdadeiro, ele ainda vai se manifestar, a gente ainda está aguardando ele, né? Esse dia do julgamento. Então, era uma questão não do que, mas do como. Como é que esse Messias vai fazer isso que ele está fazendo? Tipo, por que ele está fazendo assim assado? Né? Por que no Evangelho de João, no capítulo 6, as pessoas querem arrebatá-lo como rei e ele foge? Por quê? Então, acho que é realmente essa questão da clareza, né? Não, a revelação ainda estava acontecendo. É um assunto extremamente bonito, né, complexo, e que nos apresenta, assim, textos e revelações de Deus que nos levam a pensar sobre essa continuidade da fé, sobre a obra de Deus no meio do seu povo, e que chega a nós de uma forma muito mais fácil, né, de compreender, de ver esse Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e hoje a gente, como vocês bem disseram, temos uma compreensão muito maior do que os nossos pais na fé, né?
Muito obrigado, muito obrigado. Nós encerramos esse bloco agora, né, onde falamos sobre o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. Qual é a conexão entre eles, qual é a diferença entre eles. E no próximo bloco nós queremos falar sobre a fórmula batismal. Certamente há uma diferença na fórmula batismal do batismo de João Batista para aquela que Jesus vai instituir no final, no seu ministério, né? Nós ficamos por aqui, nos encontramos na semana que vem. Não esqueça de compartilhar esse link, compartilhar esse podcast e também deixar aqui embaixo seu comentário, falando se você já sabia de algumas dessas interpretações apresentadas pelos nossos pastores. Até mais! Estamos de volta com Entre a Cruz e a Graça, um podcast dos pastores do Rio de Janeiro. E agora nós vamos falar sobre fórmula batismal. Na tradição luterana, o batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus 28:19. Pastor Bruno, fala um pouquinho sobre a importância dessa fórmula batismal e como ela revela a natureza trinitária da nossa igreja. Então, a importância da fórmula batismal, eu diria que ela é pertinente à própria eficácia e natureza do batismo, né? Nós costumamos dizer na nossa teologia que o sacramento, ele é sempre formado, né? Uma das definições que nós podemos dar para o sacramento, pode haver outras, mas a mais comum que nós utilizamos é que o sacramento ele é formado por um elemento externo e a ordenação divina, né? Então essas duas coisas, elas juntas, unidas, elas formam um sacramento. Então ela precisa ter essas duas. No caso do batismo, a matéria utilizada é a água, e a palavra de Deus, que é o que empodera isso, e o que dá, e o que torna aquilo, de fato, aquilo que nós chamamos de um sacramento, é esse batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Água comum é água comum, né? Ela não é sacramento. Apenas palavra também, a rigor, nesse sentido que estamos falando, não é sacramento. Então, você precisa ver a união dessas duas coisas, segundo essa definição que nós estamos usando aqui. Então, essa palavra, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, unido, né, à própria água, é o que, na verdade, vai formar o sacramento. Né? Senão, não é o mero banhar-se, não é o tomar um banho, não é o lavar as mãos que faz o batismo, né? Mas exatamente isso. Então, nós utilizamos essa fórmula exatamente por causa que é a fórmula instituída por Deus. Né? Jesus disse, façam isso assim. Então, essa ordenação divina, ela compõe exatamente o sacramento. Sem isso, nós não temos promessa de Deus, nós não temos garantia de nada, não temos garantia de que isso pode efetuar graça, não temos a garantia que isso pode dar perdão de pecados, não temos garantia de que funciona, por assim dizer. Né? Então, são essas palavras de Jesus e fazer conforme ele nos ordenou que nos dá essa garantia. Né? Então, o batismo ele não é uma cerimônia escogitada por ser humano, no sentido que alguém de seu próprio feitio foi lá e inventou, mas é algo que o próprio Deus, o próprio Jesus institui, né? E ele coloca essas palavras para que nós a utilizemos, é o que, digamos assim, faz o sacramento, né? Juntamente com a água. Então, daí é que está a importância. Você comentou sobre a questão trinitária, né? Em primeiro lugar, fica óbvio o fato de que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente tem, talvez, a menção mais óbvia da Trindade, né, no Novo Testamento. Existe Trindade por todo o Novo Testamento, mas não, talvez, de uma forma tão óbvia e tão clara quanto essa, né? E nós somos batizados, então, para dentro da Trindade, né? A preposição utilizada lá dá a entender isso. Somos batizados para dentro do nome de Deus, para dentro de Deus. Nós somos incluídos, né, dentro da família de Deus, por assim dizer, ou como o apóstolo Paulo mais tarde vai dizer, no corpo de Cristo. Então, eu acho que, para início de conversa, seria isso, né? Pastor Arthur, tem algum comentário? O senhor está mutado. Foi mal, agora sim. Era só para ganhar tempo aqui para pensar. Brincadeira. Talvez a gente até pode seguir para um tema um pouquinho mais amplo, né? Usando essa questão do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente poderia até voltar para
para o batismo de João, que a gente já comentou em outro momento, que ali o Espírito desceu sobre Jesus. Na verdade, o batismo de Jesus, né, que João realizou. O Espírito desceu sobre Jesus, que é o Filho, e o Pai falou, né, esse é o meu Filho. Então, isso nos ensina que no batismo algo vem até nós. O batismo passa de uma cerimônia. Ele é mais do que isso. Então, essa fórmula trinitária nos mostra isso também. Se eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer que Ele está comigo. Quer dizer que esse Deus vem ao meu encontro. Não é só uma ordem que eu estou cumprindo. Apesar de ser uma ordem, um mandamento, né? Quando Lutero explica o batismo, ele fala a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. E aí está a palavra de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a palavra de Deus quando Jesus institui esse batismo. Então, isso mostra para nós justamente a natureza mesmo do batismo, como você perguntou para o pastor Bruno, né? O batismo é algo eficaz, é algo funcional, é algo verdadeiro. Eu queria aproveitar essa questão do pastor Bruno ter falado do corpo de Cristo, essa união ao corpo de Cristo. Isso faz com que a gente entenda também que o batismo ele não é um evento, vamos dizer assim, que aconteceu ali, ponto final, e isso é uma coisa momentânea. Pelo contrário, saber que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi administrado a nós, né, e que é administrado a outros, faz com que a gente se entenda como justamente povo de Deus, como filho de Deus. Aí a gente vai fazer até essa diferença, né? Nós fomos criados por Deus, todos são criaturas, e aqueles que creem, o batismo, né, ele está junto nisso daí, o batismo traz fé e tudo mais, eles são filhos de Deus. Eles são agora recebidos por Deus. Aí a gente pode olhar para o batismo como uma obra divina mesmo, quando a gente olha para essa fórmula trinitária. Não é a igreja, a congregação aqui, Concórdia, por exemplo, onde eu sou pastor, que está batizando as pessoas. Ninguém é batizado em nome da congregação, em nome da IELB, em nome do pastor Arthur. Não sou eu quem faço isso. Não é a igreja como instituição quem faz isso. Ela administra isso. Mas quem faz de fato o batismo, quem batiza as pessoas, é o próprio Deus. É essa Santíssima Trindade. Então, eu vejo muita importância, além da ordem de Jesus, né? Eu acho que isso aí o professor Bruno deixou muito claro, né? Mas até para o consolo do batismo, eu vejo muita importância nessa fórmula trinitária, para a gente entender o que ele faz com a gente. É interessante que até esse problema de você foi batizado por fulano, você foi batizado por ciclano, acontece também nas primeiras igrejas, né? O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Mas eu vejo talvez um problema maior, e aí vocês vão me dizer se é realmente de fato um problema, é sobre ainda a fórmula trinitária, né? Existem muitas denominações que não usam essa fórmula trinitária por se apoiarem no texto de Atos, né, onde, se não me engano, Pedro diz, né, sejam batizados em nome de Jesus. E aí as pessoas, né, algumas denominações usam essa partícula do texto, né, essa pequena frase, para então fazer o batismo em nome de Jesus e não na fórmula trinitária. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o problema disso, se há problema, né? E qual é a visão luterana, né, dessas diferenças, como nós deveríamos tratar, se, por exemplo, chegar um visitante ou uma pessoa que quer se tornar membro e fala, olha, eu fui batizado em nome de Jesus na igreja tal, e aí como pastores, como vocês tratariam esse membro? Pois é, então, essa é uma questão um tanto complicada, né? Mas aqui a gente faria uma distinção que é um tanto simples, a rigor, né? Quando Jesus ele institui o batismo, né? Então, esse texto ele tem assim, um aspecto basilar fundamental para a gente, né? Ali é Jesus instituindo o batismo, que depois vai ser performado lá por Pedro, nesse caso. Ali Jesus ele está falando da forma, né? Então as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo falam do batismo com respeito à sua forma. Quando o apóstolo Pedro fala sobre em nome de Jesus, ele está falando com respeito ao fim.
Então, é quase como que diferenciando do batismo de João, por exemplo, né? No sentido, assim, fazendo essa diferenciação de qualquer outro batismo que possa haver, né? É claro que, como a gente já falou no outro bloco, o batismo de Jesus e de João, eles não eram opostos, né? Mas eles tinham, sim, a sua diferença. As pessoas que foram batizadas em Atos, por exemplo, foram batizados com o batismo de Jesus, por assim dizer, né? Então, eu diria que é uma distinção muito simples. Uma diz respeito à forma, que é como deve acontecer o rito, e outra com respeito à finalidade. Porque quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batizado para dentro do corpo de Cristo, né? Então, você está sendo batizado para dentro de Cristo, você está sendo incorporado em Cristo, né? Só que nós diríamos que a fórmula que Deus nos deu para o batismo é essa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Então, embora esteja ali na Escritura, etc., nós mantemos que a fórmula e a forma correta de batizar é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Exatamente por causa que essa afirmação e a instituição e o uso dessas palavras dizem respeito à forma, enquanto que as outras dizem respeito ao fim. Então, seria mais ou menos isso, assim, que talvez a gente poderia dizer, né, a esse respeito. Pastor Arthur, gostaria de comentar alguma coisa ou vamos para a próxima? Vou comentar um pouquinho, mas talvez a gente vai gastar bastante tempo, mas é importante, né? Nunca é em vão. Quando eles são batizados ali em nome do Senhor Jesus, é importante a gente também lembrar que eles não conheciam Jesus, né? Não, eles não conheciam nem a pregação de João Batista, porque Paulo pergunta, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Peraí, a gente nem ouviu falar que existe esse tal do Espírito Santo. E aí, então, o Lucas relata, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, Paulo impôs as mãos, receberam o Espírito Santo e tal. Então, ali Lucas não está tão interessado em dizer o que Paulo falou no momento de batizar, mas sim de mostrar que o batismo que eles receberam foi esse que Jesus instituiu, né? Foi esse que João prometeu, né? O João falou, eu estou falando desse, eu estou preparando o caminho para esse que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, eu acho que esse texto não serviria para a gente ter outra fórmula de batismo. Ele sim traz alguma dúvida, porque Lucas não deixou claro ali, né? O Paulo falou o seguinte, Paulo fez desse jeito, ele não deu tantos detalhes, mas a gente tem a ordem de Jesus, né? Como o pastor Bruno já mencionou, ele disse para fazer assim. E a gente não quer ir além disso, né? E nem a quem. Por isso a gente repete aquela fórmula batismal que Jesus instituiu. Perfeito. O pastor Bruno falou sobre uma relação que tem da fórmula trinitária e a eficácia do batismo, né? E aí nós podemos, nesse texto de Atos, nós podemos ver algo semelhante, né? Onde eles foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo, né? Claro, podemos dizer que o problema foi que não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não usaram a fórmula trinitária, por isso não receberam o Espírito Santo, né? Eu vejo que algumas pessoas ainda têm o batismo como sendo simplesmente algo tradicional, algo que a igreja passou a fazer como uma tradição e vive até hoje. Mas aparentemente o batismo é essencial para a vida cristã, né? E dentro da teologia luterana não seria diferente. Pastor Bruno, poderia falar um pouquinho sobre essa relação entre eficácia do batismo, fórmula trinitária, vida verdadeira no Evangelho? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Nossa, é um tema grande, né? Mas, então, claro, tudo parte da realidade do batismo, tá? Então, o batismo, então, ele precisa ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é a fórmula clara que Jesus nos dá para ser batismo e para aquilo que nós chamamos de batismo acontecer. Aí uma próxima questão, aqui a gente está falando ainda da natureza do batismo, então o que é batismo, como ele acontece, tá? Então, o batismo é esse rito instituído pelo próprio Deus, né? Não é um rito instituído, uma forma de piedade inventada por um ser humano, mas ela é um rito instituído da boca do próprio Jesus, eles diz, façam assim, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? E ele é composto de água e a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, uma outra questão é o que ele faz.
Né? O que esse batismo faz, se é que ele faz alguma coisa. Então, a Escritura atribui algumas coisas ao batismo que são fundamentais e que, se a gente ouve, vamos dizer, com simplicidade, aquilo ali que a Escritura está dizendo, nos dá uma imagem, monta um mosaico para nós muito, muito interessante. Vou dizer algumas coisas que a Escritura atribui ao batismo, que diz que o batismo faz. Né? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, em Tito 3,5, ele fala que Deus nos salvou através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bom, lavar é sinônimo de batizar. Tá? O batizar, batismo, não é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra transliterada do grego para o português. Só que o significado em grego dela é o mesmo de lavar. Né? Então, lavar e batizar é a mesma coisa. Como é que eu traduzo batizar para o português? Lavar. Né? Só que a gente acabou transliterando e pegando a palavra inteira. Né? Então, vou pegar um exemplo. Né? A mesma coisa a gente faz com a palavra hipopótamo. Em vez de dizer cavalo do rio, a gente diz hipopótamo. Né? Só que ela, se você traduzir, ela significa cavalo do rio. Mas a gente usa a questão da transliteração. Então, batismo e lavar é a mesma coisa. Então, o apóstolo Paulo fala do lavar regenerador e renovador. Primeiro ponto, Deus nos salvou. Quem é que salvou? Deus. Então, a gente chamaria que ele é a causa eficiente da salvação. Ele é quem faz a salvação. Deus nos salvou. Mas ele nos salvou através de algo. Então, aqui a gente tem uma causa instrumental. A gente tem um instrumento, uma ferramenta que Deus usa. Através do lavar regenerador e renovador. Nessa passagem aqui está contido uma multidão de teologia a respeito do batismo. Então, primeiro que é Deus quem salva. Muitos dizem assim, não, o batismo não salva, quem salva é Deus. Isso é mais ou menos como dizer assim, não, a caneta não escreve, quem escreve é a pessoa. Não, a pessoa escreve com a caneta. Né? Da mesma forma, nessa passagem. Deus quem salva, ele é a causa eficiente, através do lavar regenerador e renovador. Como instrumento, a causa instrumental da salvação é o batismo, né? O lavar regenerador. E esse batismo, então aqui a gente primeiro aprende que é Deus quem salva através disso, né? Mesma coisa o apóstolo Paulo depois vai dizer que nós somos sepultados com Cristo através do batismo. O batismo continua sendo um instrumento, né, utilizado. Então, primeira coisa, o batismo é esse instrumento que Deus usa. É um instrumento, ele não se opõe a Deus, ele não se opõe à ação de Deus. Assim como a caneta não se opõe ao escritor. Né? A gente não pergunta se a caneta escreve ou é o escritor com a caneta. Além disso, que é muito importante a gente esclarecer isso, então quando a gente diz que o batismo salva, por exemplo, como o apóstolo Pedro diz, não está colocando isso em contraposição a Deus, mas está tratando o batismo como um instrumento, é dito que esse batismo, esse lavar é de regeneração e renovação. Então aqui estão compreendidos dois aspectos importantes que o batismo nos traz. Regeneração, renovação. Regeneração é nascer de novo. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, por causa de Adão e Eva, todos nós nascemos e herdamos de Adão aquilo que lhe é próprio por causa do pecado, que é a morte, que é a ira de Deus, que é o próprio pecado, que é a condenação eterna. Essas coisas a gente herda do primeiro Adão. Nós nascemos do primeiro Adão através das nossas mães, a geração natural. Então, nós nascemos do primeiro Adão quando há ali o nosso nascimento, propriamente dito, da nossa mãe. Só que pelo batismo, nós nascemos do segundo Adão. Então, pelo primeiro nascimento, o de Adão, todos nós somos, por natureza, filhos da ira. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, somos todos, por natureza, filhos da ira. Não filhos de Deus, mas filhos da ira. Do batismo, nós nascemos do segundo Adão. É a regeneração, é ser gerado novamente. E desse batismo nós herdamos aquilo que vem do segundo Adão, que é Jesus, ou seja, herdamos vida eterna, herdamos perdão de pecados, herdamos incorruptibilidade, herdamos imortalidade. Então, aqui a gente compara como dois nascimentos, o nascimento nosso do primeiro Adão e do segundo Adão. Jesus vai fazer uma alusão a isso quando ele fala com Nicodemos, né, que para entrar no reino dos céus é necessário nascer do alto, ou nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta, ele faz exatamente esse questionamento. Pode um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus diz que esse novo nascimento, não, peraí, ele acontece por nascer da água e do Espírito. Água e Espírito. Não é nascer da água e depois nascer do Espírito, é nascer da água e Espírito. É uma coisa só.
né, fazendo uma referência ao batismo. Então, esse é um novo nascimento, é um regenerar, nascer novamente. Então, esse é um dos aspectos que o batismo nos traz, é um novo nascimento para Deus agora. E a renovação. Então, esse renascimento ele é instantâneo, né? Perdão dos pecados, somos perdoados, etc. A renovação ela é progressiva. É aquilo que o Espírito Santo que nos é dado no batismo vai realizando ao longo da nossa vida. Nós vamos sendo guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo vai mortificando a nossa carne, aquilo que restou do velho Adão. E isso é progressivo e vai acontecendo ao longo de toda a vida, como o próprio apóstolo Paulo diz. O novo homem se renova de dia em dia, né? O velho homem deve ser retirado, desvestido, para sermos vestidos com o novo homem, etc. Então, dois aspectos, regeneração e renovação. Outra coisa que a Escritura atribui ao batismo é nos unir à morte e ressurreição de Cristo, Romanos 6. Nós somos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. É outra coisa que a Escritura fala, né? Então, pelo batismo, novamente, o batismo como um instrumento, acontece essa coisa em você. Você é sepultado com Jesus e ressuscita com Ele. Esse é outro aspecto. E em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que os que foram batizados foram revestidos de Cristo. Então, se a gente olha com simplicidade para essas passagens, é quase impossível você dizer que a Escritura atribui nada ao batismo. Mas ela atribui de forma muito simples essas coisas. Regeneração, renovação, não, renascimento, renovação. Ela atribui união com a morte e ressurreição de Cristo. Então, o que tem a ver aquilo que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás, a milhares de quilômetros daqui? Comigo. O que isso tem a ver comigo? Bom, você recebe isso pelo batismo. Você é incorporado, essa morte e ressurreição vale para você agora, né? Nesse evento pontual que aconteceu quando você foi batizado. E o revestimento, somos vestidos completamente de Cristo. Então, essas são algumas coisas aí, desculpa o quanto eu falei, mas são algumas coisas que a Escritura atribui, né, ao batismo. E seria mais ou menos isso. Pastor Arthur, por favor. Vamos lá, não precisava falar mais nada não, mas já que fui solicitado, vamos lá. Até tentando complementar isso que o pastor Bruno já falou, né? Ele definiu muito bem o batismo como um meio da graça, né? Ele falou, pelo batismo a gente recebe as coisas de Deus, né? Ele usou vários textos bíblicos para mostrar isso para a gente. Mas eu queria destacar um deles, não necessariamente o mais importante, mas porque recentemente alguém me perguntou sobre esse texto, até com uma preocupação a respeito disso, né? É o texto que você citou de Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aí, quando essa pessoa me perguntou, eu lembrei de uma aula com o professor Linden, e ele falou sobre esse nascer. No português, apesar da gente entender que o nascimento é algo passivo, né? Eu falo, eu nasci, a palavra ali é ativa, né? Eu nasci, só que o ato em si não é tão ativo assim. Na verdade, não é nada ativo, né? Alguém me pôs no mundo, né? Tanto primeiramente Deus e depois seja um médico que fez uma cesárea ou a mãe que teve o parto ali, né? Mas lá no texto grego existe essa liberdade, não sei, né, de colocar essa palavra como passiva lá. Então, se fosse traduzir assim de forma literal, seria quem não for nascido da água e do Espírito. Isso traz grandes respostas para a gente sobre o que o batismo faz e essa fórmula trinitária, né? Quem é que faz isso? Ali Jesus não deixa claro, quem não for nascido por Deus, né? Mas fica claro para a gente, porque é ele que está falando isso, né? Então, dessa maneira, a gente vai olhar para o batismo como evangelho. Apesar da gente ter ali a ordem de Deus, por exemplo, para batizar, apesar da gente ter, né, uma espécie de necessidade, mas a gente olha o batismo como evangelho. Ele é uma obra divina por nós. É ele quem nos nasce de novo. É ele quem nos incorpora ao corpo de Cristo. É ele por meio do batismo. Né? Mas é Deus quem faz isso. Né? O pastor Bruno também deixou isso bastante claro. Ótimo. Então, chegamos a uma conclusão que a fórmula trinitária não é apenas uma formalidade, né? Mas é uma expressão da obra de Deus em nós. É uma expressão da sua graça em nós. Algo extremamente necessário, né? Nós encerramos esse bloco. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e quero que vocês, ouvintes, deixem aqui no nosso vídeo um comentário
sobre como você foi batizado, quando você foi batizado, que, aliás, é motivo, tema do nosso próximo episódio, ou do nosso próximo bloco. Bênção de Deus, até mais. Estamos de volta com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, onde nós estamos falando sobre batismo, e agora é um tema polêmico, batismo infantil. Talvez não seja polêmico dentro da igreja luterana, né, mas nós sabemos que outras denominações, outras tradições cristãs vêm problemas, né, no batismo infantil. Pastor Arthur, como a igreja luterana, e por que a igreja luterana batiza a criança? Porque essa é uma prática comum. E outra, tem texto bíblico que apoia essa prática? Vamos nessa. Vamos começar a pergunta de trás para frente, né? Para no final a gente responder por que a igreja luterana. Aí eu posso só dizer, é por isso. A gente não tem nenhum relato especificamente dizendo tal criança foi batizada. Isso não existe na Escritura. Essa é uma verdade. Porém, a gente também não tem nenhum texto bíblico dizendo não batizem crianças. E, aliado a isso, a gente tem vários textos bíblicos que deixam ali a opção de ter crianças sendo batizadas junto de uma família, por exemplo, a gente vai ver alguns. E ainda mais, talvez, textos bíblicos de crianças sendo levadas a Jesus, né? Por exemplo, quando os discípulos querem interromper crianças para irem a Jesus, não necessariamente para serem batizadas, mas eles querem impedir as crianças de irem até Jesus, de estarem com Jesus. E Jesus repreende eles. Não impeçam que eles venham. Não sejam esse tipo de pessoa. O reino dos céus é deles. Então, aí talvez a gente até já responderia sobre a questão da fé das crianças, né? Bom, se a gente é salvo por fé, o reino dos céus é deles, a gente já pode ir até para outras questões nisso tudo, né? A questão da eficácia do batismo também é importante. A gente olha para textos bíblicos que nos mostram a salvação unida ao batismo, né? A regeneração e tudo mais. Quando lá em Marcos a gente tem quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Bom, o batismo está unido à fé ali. Ele é colocado como algo que faz parte da vida do cristão. Então, crianças vão ser batizadas. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, por exemplo, vocês foram batizados em Cristo e se revestiram dele. Se a gente for olhar para a necessidade de Cristo, todo mundo tem essa necessidade, todo mundo precisa de Cristo. Então, as crianças também precisam, né? Outra questão é os exemplos que a gente tem de pessoas sendo batizadas sem necessariamente um tempo de espera ou algo nesse sentido, né? Quando Pedro prega no Pentecostes sobre Jesus, fala sobre a obra dele e tudo mais, e as pessoas perguntam, e aí, o que a gente vai fazer? Pedro fala, arrependam-se e sejam batizados. Pedro não fala, voltem para casa e aí vai ter tal dia aí vou fazer um batismo em massa. Não, ele batiza naquele momento. A gente tem relatos na Bíblia de que uma família foi batizada. Aí não menciona quais pessoas da família, mas menciona que foram batizados. Por exemplo, lá na conversão de Lídia, isso é até um episódio bastante importante, mas nem sempre lembrado no Evangelho. Que ali eu acho que já é o apóstolo Paulo, se não me engano. Ele chega então na cidade lá, Samotrace, tá, alguma coisa assim, é meio difícil de falar o nome da cidade. E ali ele encontra essa mulher, que era uma líder religiosa entre as pessoas ali, ela se reunia com outras pessoas, e pregou a ela, e ela foi batizada. E aí o texto diz, depois dela ser batizada, ela e a sua casa, ela nos rogou dizendo, se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, fiquem aqui. Então o texto fala, ela e a casa dela foi batizada. O texto realmente não menciona nenhuma criança, não fala ela, sua casa, e lá tinha uma criança, ou tinha 10 crianças. O texto não menciona isso. Mas fala ela e a sua casa. Então, o texto bíblico não está interessado em demonstrar a idade para as pessoas serem batizadas. Até mesmo esses lá do Pentecostes, né, foram mais de 3.000 batizados, o texto diz. Ele não interessa em mostrar, eles tinham entre 20 e 30 anos. O texto bíblico também não fala, vocês podem sim batizar idosos, tá? Não tem problema batizar. Ele não menciona essas coisas. Então, para nós,
é muito menos importante um texto dar regras sobre o batismo e muito mais importante a eficácia dele, ou o que ele faz com o batismo. Então, todos os textos bíblicos que eu estou citando aqui, nenhum deles fala tal criança foi batizada, mas todos esses textos mostram a importância do batismo para os convertidos, como eles entendiam que ele era importante, e a importância do batismo por si só. Ele nos reveste de Cristo, ele nos sepulta com Cristo, e nós ressuscitamos com ele. Então, tem vários textos bíblicos que mostram essa eficácia. E especialmente o fato de Deus querer ir até esses pequeninos. Até mesmo quando Jesus fala ali, deixai vir a mim os pequeninos, ele não está querendo dizer que as crianças, por sua natureza, buscam a Jesus, mas alguém está levando ali, ou então elas estão vendo a importância de Jesus, estão vendo a graça que há em Jesus, isso já é ação do Espírito Santo. Porque se a gente olha até mesmo para como Lutero explica o credo, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus nem vir a ele. Então não é porque Jesus era uma pessoa legal, mas isso já demonstrava, inclusive, fé, inclusive confiança naquilo que Jesus realizava, por meio daquelas crianças que eram pequenas. Perfeito. Falando em eficácia do batismo, e agora mais especificamente nas crianças, por vezes a Igreja Luterana é criticada, por batizar essas crianças, dizendo que, e o argumento é simples, como essa criança, como o bebezinho não pode professar a sua fé, não pode compreender a salvação em Cristo, então essa eficácia do batismo não é válida. Então o batismo em si não é válido. Pastor Bruno, poderia falar um pouquinho sobre essa eficácia? Sim, posso. Então, existem algumas questões aí, que se colocam como objeções ao batismo das crianças, especialmente o fato de não entenderem, o fato de não serem capazes de professar a fé, coisas assim. Brevemente, respondendo um pouquinho dessa objeção, o problema com essa objeção é que ela não se limita a crianças. Existem outros tipos de pessoas que não são crianças, que também não conseguem entender e que também não conseguem professar a sua fé. Então, você alegar isso por fato de uma criança não poder ser batizada é muito perigoso, porque se você for traçar essa linha de forma imparcial, você vai cortar muita gente, não só a criança do batismo, da realidade do batismo. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de doença, pessoas que têm qualquer tipo de limitação mental, etc. Então, você retira delas também o batismo. Então, na verdade, você torna o batismo algo disponível somente para alguém que está no pleno uso das suas faculdades mentais. Então, alguém, por exemplo, tem alguma doença ou qualquer coisa do tipo, está cortado do batismo. Então, isso é um problema. E é claro que essa objeção, ela deriva especialmente da compreensão a respeito do batismo. O que o batismo faz. Então, nós, luteranos, nós não entendemos, como o pastor Arthur bem falou no bloco anterior, nós não compreendemos que o batismo primariamente é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus faz na gente. É como um remédio. O doutor, ele te diz assim, você toma esse remédio tantas vezes por dia. Você tem que tomar o remédio. Mas você toma o remédio por quê? Porque ele é eficaz. Porque o remédio vai fazer algo. Então, você vai tomar o remédio, é necessário recebê-lo. Se eu só ficar olhando para o remédio, ele não vai me ajudar. Então, eu preciso tomá-lo. Então, nesse sentido, é uma obra que eu faço. Eu vou lá, tocou o meu despertador, eu tomo o remédio. Mas é para o remédio fazer o seu efeito em mim. Só que o ponto é que o remédio tem um efeito. E a mesma coisa com o batismo. Então, o batismo, ele faz algo na gente. Ele realiza algo por si só. Ele é algo que tem uma eficácia própria. Tudo que a Escritura atribui a ele. Sepultar e unir a Cristo, revestir de Cristo, regenerar, renovar, salvar, como diz o apóstolo Pedro. Tudo isso, dar perdão de pecados, doar o Espírito Santo, tudo isso o batismo ele realiza por si só. Tá? As crianças também precisam do batismo, porque elas, como nós, como os adultos, somos, por natureza, filhos da ira. E precisamos ser tornados em filhos de Deus pelo batismo. Então, delas é o reino dos céus, diz Jesus. Mas Jesus também diz que ninguém entra no reino dos céus sem o nascer da água do Espírito. Logo, elas também precisam disso. Então, o batismo em si, ele tem uma eficácia própria. Ele tem uma eficácia própria.
Do que depende a sua eficácia? Como eu disse, é dele mesmo. Então, por que em alguns casos ele parece não ser eficaz? Por que em alguns casos o batismo parece não ser eficaz? Seja, né, num adulto, ou se a gente for cogitar, por exemplo, lá numa criança. Por que a gente cogitaria o fato do batismo não ser eficaz, sendo que ele é uma instituição divina e tem todas essas promessas? Se ele é uma instituição divina e tem todas essas promessas, ele necessariamente precisa ter a sua eficácia, senão você estará atribuindo algum tipo de imperfeição e algum tipo de problema ou de arbitrariedade ou de acepção à ordem e o mandamento divino de Deus para a salvação. Onde é que está o problema, no caso em que o batismo aparentemente não resulta eficaz? Usando novamente a comparação do remédio, né? Se eu tomo um antibiótico, o antibiótico ele deve fazer o seu efeito, né? Ele não olha para mim e diz, ah, bom, nessa pessoa não vou fazer o efeito. Só que agora, se eu tomo álcool, por exemplo, né? Se eu, né, me embriago ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que o álcool corta o efeito. Né? Tem algo que eu faço que está impedindo o efeito daquele remédio que em si mesmo ele tem um efeito. Né? Então é algo que eu estou fazendo que está me impedindo. Né? Então algo se antepõe com uma barreira ali. A gente pode mal comparar a ineficácia, entre aspas, do batismo a isso. Nos adultos, alguém pode ser batizado e mesmo assim não ser cristão, por exemplo, não por causa que o batismo não funciona, mas por causa da resistência e da impenitência do coração. Então, o ser humano, ele tem a capacidade de dizer não à graça de Deus, de rejeitar a graça de Deus e interrompê-la. Ele pode dizer, não, eu não quero. Né? O próprio Estevão, protomarte, diz, vós sois os que sempre resistis ao Espírito Santo. Você não tem a capacidade de resistir ao Espírito Santo. Né? O apóstolo Paulo alerta, não contristais o Espírito, não contristeis o Espírito. Então, é isso o que bloqueia. O nosso não, ele, digamos assim, corta o efeito, entre aspas. Né? O batismo ele é eficaz, ele faz o que tem que fazer. Mas se eu rejeito a graça, eu rejeitei a graça. Né? O que mais Deus vai obrigar? Não, não vai obrigar. Né? Então, é esse aspecto da rejeição da graça batismal que a pessoa pode fazer. Uma criança, por outro lado, uma criança abaixo da ordem da razão, digamos assim, uma criança, um bebê de colo, ou qualquer coisa do tipo, que são geralmente as crianças que são levadas ao batismo, nós, luteranos, vamos argumentar que elas não têm algo que o adulto tem, que é a impenitência atual, ou seja, a capacidade de resistir à graça de Deus. Então, quando a criança é batizada, uma criança, né, uma criança de colo ali, pequenininha, recém-nascida, enfim, alguns meses, ela não tem a capacidade ainda, por causa das suas faculdades mentais, de resistir à graça. Então, a graça batismal é simplesmente eficaz. Ela é simplesmente eficaz. Depois, na sua vida, quando ela crescer, ela vai poder resistir a essa graça. Né? Quando adulta, depois, ela pode resistir, negar o seu batismo, renegar a fé, ela pode fazer tudo isso. Né? E aí, então, se encaminhar para um outro caminho que não é o caminho de Deus. Mas o fato é, o batismo, ele age, o batismo, ele é eficaz. O problema é a impenitência do coração, a impenitência atual. A criança batizada, ela não tem a impenitência atual. Ela não tem essa capacidade de resistir como eu, por exemplo, posso resistir à graça de Deus. Então é por isso que a gente argumentaria que a graça de Deus dada no batismo, ela é plenamente eficaz na criança, justamente por causa que ela não se opõe a essa graça. Depois ela pode se opor e, enfim, rejeitar a graça que lhe é oferecida eficazmente. Mesma coisa com o adulto. Pode resistir à graça que lhe é oferecida eficazmente pelo batismo. Então o ponto está na nossa rejeição e não na eficácia daquilo que Deus faz. Então, nós podemos observar, é verdade, o fenômeno de pessoas batizadas que renegam a fé. Agora, o problema não está no batismo, o problema está na pessoa que rejeitou a fé. É a mesma coisa se a gente diz assim, Jesus morreu na cruz por todos, Jesus deu o perdão dos pecados, mas por que tem gente que rejeita Jesus? Ah, o problema é que a cruz, então... Não, o problema está na cruz. A cruz, ela tem a sua eficácia. O problema está na rejeição, na impenitência do coração humano. Então, seria isso mais ou menos que a gente ia responder, né? Essa tipo de objeção. Perfeito. Pastor Arthur, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir. Dá para a gente já ir para mais um tópico. Então, tá bom, então. Para finalizar, então, essa questão do batismo infantil, podemos afirmar, então, que o batismo infantil reflete a graça de Deus, né? Que independe da nossa capacidade mental, né?
e independe também da nossa resposta, né? A eficácia do batismo independe da nossa compreensão daquilo que acontece em nós, né? E ele é também um ato de marcação dos filhos de Deus, né? Onde Deus nos chama, independente da nossa idade, independente da nossa capacidade. Podemos fechar, acho que mais ou menos nesse sentido, né? Falando um pouco agora sobre a eficácia desse batismo, né? Continuando falando, só que agora talvez já mais avançado para talvez algumas questões que chegam a nós. Por exemplo, aquelas pessoas que afirmam que a salvação é somente pela fé, independentemente do batismo, né? Como nós podemos responder a essas pessoas, Pastor Arthur? Bom, de uma certa maneira, na primeira parte da frase, na verdade, a gente pode concordar com as pessoas. A salvação ela é pela fé, mas a questão é que o batismo traz fé. O batismo traz esse mesmo mérito que é a salvação, né? Até mesmo quando um dos nossos dogmáticos, né, o Miller, ele fala sobre o batismo, ele diz que o efeito do evangelho é o mesmo efeito do batismo. Então, a gente não precisa dizer, por exemplo, que alguém que não foi batizado não é salvo. Nós não vamos condenar essa pessoa, assim como a gente também não vai condenar qualquer um outro. Quando eu digo que alguém foi salvo, essa é a esperança que eu tenho pelo testemunho que ela deu, pelo poder da obra de Deus, né? Se ela deu testemunho que cria, eu acredito que ela é salva. Eu digo, essa pessoa foi salva, eu tenho essa esperança. Mas a verdade é que só Deus sabe disso. Só Deus tem a capacidade de saber o coração dessa pessoa, se ela realmente crê ou se ela é um hipócrita, por exemplo, né, em casos drásticos. Então, essa primeira parte da frase é verdade. A pessoa é salva por fé. Por meio da fé, a obra de Cristo é eficaz em mim, é eficaz para mim, e ela me salva. Mas o batismo traz isso. Então, não tem por que eu separar essas duas coisas. Especialmente quando eu creio, eu entendo a importância, a necessidade do batismo. Eu entendo que isso foi um presente que Deus deixou para nós. Quando Jesus ordena batizar, ele não está colocando mais uma regra para o cristianismo. Pelo contrário, ele está nos libertando da justificação por meio de cumprir essas regras. Quando ele coloca o batismo, ele está dizendo, Deus está com vocês. Tenham isso como confiança, como fé, e vivam dessa maneira. Vivam batizando as pessoas, tragam as pessoas para o corpo de Cristo por meio do batismo. Então, a gente não precisaria se opor à primeira parte, mas sim à segunda parte. Se eu nego o batismo, eu estou negando algo que Deus deixou para mim, algo que Deus me disse para fazer. É como, por exemplo, se eu digo, eu não vou orar, não quero orar porque Deus sabe de tudo. Essa é uma verdade, Deus sabe de tudo. Mas Ele mandou a gente orar. Então, se eu não quero orar porque eu falo, não, Deus se vira lá e descobre o que eu preciso. Eu estou indo contra algo que Ele ensinou. Assim como muitas pessoas falam que a salvação é pela fé, mas elas querem se justificar, querem justificar a si mesmo, ao invés de confiar na promessa de Deus, ao invés de ter essa esperança, como a gente já falou anteriormente. Então, não é digno negar o batismo, nem mesmo justo, porque foi o que Deus deixou para nós. Então, como luteranos, a gente não vai simplesmente dizer aquele que não é batizado não é salvo. A gente tem esperança no próprio Evangelho. Pastor Arthur, como o batismo infantil reflete a graça de Deus, que não depende da nossa capacidade de entender ou responder, né, mas das promessas que ele faz a nós? Vamos lá, eu até quero relacionar isso com um pouco do que o Bruno falou antes, né, do batismo infantil. O batismo nos traz Deus. A gente falou bastante sobre a fórmula trinitária e tudo mais, né? Por isso a gente pode entender que no batismo a gente é perdoado, a gente é santificado, afinal o Espírito Santo vem ali. E a gente não precisa entender a santificação como algo tão
fora do nosso cotidiano, na verdade. Ele está ali, no nosso cotidiano, nas coisas que a gente vive. E aí, até para relacionar essa independência da capacidade de entender, de responder ao batismo, responder à fé, ou algo nesse sentido, eu quero fazer duas coisas. Citar primeiro um exemplo, aí o exemplo humano. Eu sempre digo que quando a gente vai fazer uma analogia ou usar um exemplo humano, isso nunca é o suficiente. Quando a gente vai falar de Deus, ele é maior do que isso. E depois também um texto bíblico para fundamentar isso e tentar mostrar para vocês onde é que eu quero chegar. E o exemplo é do meu irmão. Quando ele tinha ou 3 ou 2 anos, eu acho que era 3 anos, eu não sei exatamente a idade dele. A minha avó faleceu em fevereiro, por ali, foi um pouco depois do carnaval. E aí logo depois vem a Páscoa, né? E aí o meu irmão, com 3 aninhos ali, ele faz aniversário em abril. Uns dias depois da Páscoa, ele chegou para minha mãe e perguntou: Ô mãe, quando que a vovó Petronília vai ressuscitar? 3 anos. 4 no máximo, né? Mas eu acho que era 3 mesmo que ele tinha. Eu afirmo, né, que isso refletiu a fé dele. A fé que ele recebeu no batismo e que ele continuou recebendo na igreja, né, continuou sendo alimentado pela palavra de Deus. Muito provavelmente no domingo da Páscoa ele ouviu ou o pastor falar sobre a ressurreição, ou na escola dominical a professora ou o professor falar a ele sobre a ressurreição e tudo mais, e ficou com essa dúvida de quando aconteceria e ao mesmo tempo essa esperança de que aconteceria. Ele não perguntou: mamãe, é verdade que a vovó Petronília vai ressuscitar? Mas ele perguntou quando a vovó Petronília vai ressuscitar, porque ele talvez achou que seria algo breve, né? Naquela semana ali ela ia voltar e tudo mais. Faltava ele entender ainda a ressurreição final, né? E aí o texto bíblico que eu ia usar, né, para falar sobre isso e para a gente entender isso, entender que até mesmo uma fé dessa, que não entende das coisas, é uma fé, e é uma fé genuína. É quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, eu não vou ler o texto aqui, mas a gente lembra bastante dele, que ele diz: eu não usei de linguagem persuasiva, eu não falei de uma maneira a convencer vocês, mas o que eu fiz foi demonstrar o poder do Espírito Santo, foi demonstrar o poder de Deus para vocês, para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, ou seja, para que vocês não olhassem para o que vocês aprenderam, como vocês entendem o evangelho, isso ou aquilo, mas que vocês se apoiassem no poder de Deus. Então, é assim que a gente vai falar do batismo, refletindo a graça de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa vida, às vezes de maneiras muito simples, como essa pergunta do Felipe aí, né, do meu irmão: quando que a vovó Petronília vai ressuscitar? Às vezes amando o próximo, né, cuidando das necessidades dele, às vezes assumindo a nossa vocação de filho, de pai, de empregado e tudo mais. Isso tudo está relacionado, está ligado de forma muito íntima ao batismo, porque no batismo a gente recebe Deus, no batismo a gente recebe a graça de Deus, e a gente vive por essa graça, vive por fé em Deus. O apóstolo Paulo diz, né, o justo viverá pela fé, e aí, especialmente falando da vida eterna, né, mas a gente aqui já tem um pedacinho, né, uma fatia dessa vida eterna. Então, o batismo infantil, assim como o adulto, né, não tem diferença nenhuma. Todos os dois firmam-se na promessa de Deus. Não é porque o adulto pode, depois do batismo, dizer eu creio em Jesus, e a criança ainda tem que esperar ali 1 ano ou 2 para aprender a falar essa frase, né, ou para poder perguntar para a mãe quando que minha avó vai ressuscitar. A verdade é que há a promessa de Deus ali no batismo. Caramba, que coisa linda, cara. Que coisa linda. É sempre muito bonito a gente ver a manifestação da nossa fé nos pequenininhos, né? É algo que a gente, por vezes, não viu acontecer na gente, né? E claramente aconteceu, mas aí os mais velhos é que assistiram, né, o nosso crescimento, né? E, assim, chega na parte final da nossa conversa e nós sempre finalizamos com algo prático. E o pastor Arthur já trouxe algo que foi muito prático, né? Como o batismo impactou na vida do seu irmão, né? Apontando para a ressurreição, né, da pessoa que ele amava. E aí eu pergunto para vocês, para finalizar então a nossa conversa, e aí cada um pode dar aí a sua contribuição, como em momentos difíceis na nossa vida, na nossa caminhada de fé, na nossa
nas nossas aflições individuais, né? E nos nossos relacionamentos, como o batismo pode nos fortalecer nesses momentos? Como ele pode ser um guia para a nossa vida e uma manifestação da nossa fé? Então, o batismo, né? O pastor Arthur ele mencionou isso em alguma outra resposta, né, que foi dada. Ele não é simplesmente um evento soterrado do passado. Ele é um evento, não tem como desacontecer, embora você possa renegá-lo, ele não tem como desacontecer, mas é uma ação de Deus em nós que foi realizada, aconteceu no tempo e no espaço, e como qualquer coisa, qualquer tipo de acontecimento nesse mundo não tem como desacontecer. Então, isso nos dá a primeira consolação do batismo. Se o batismo de fato é tudo isso que nós falamos, né, sobre a graça de Deus vindo sobre nós sendo unidos ao próprio Deus, sendo revestidos do próprio Cristo, sepultados com Ele, feitos vivos para Deus, se tudo isso realmente acontece no batismo, da parte de Deus, né, não tem como desacontecer. É imóvel. Ou seja, independentemente do nosso sentimento, independentemente do nosso estado, independentemente das nossas lutas, conquanto estejamos arrependidos e creiamos, aquilo permanece verdade. Mesmo que no momento eu não sinta. Mesmo que no momento, para mim, as coisas não parecem ser como a promessa de Deus me diz ser. Então, é algo que aconteceu na minha vida. Eu fui batizado. E eu sou batizado. E eu recebi a graça de Deus e ela é operante em mim. Então, é algo que, nesse sentido, vai independer, e com esse independer, claro que estou excluindo aqui a questão da impenitência e da rejeição, né? Mas vai independer de como eu estou me sentindo e de como as coisas estão ao meu redor, né? Por quê? Porque é um evento que aconteceu. A minha emoção, a minha percepção das coisas, as circunstâncias da minha vida, elas variam. Elas mudam. Uma hora elas estão agradáveis a mim, outra hora elas estão difíceis, outra hora elas estão insuportáveis, outra hora elas estão desesperadoras. Mas o fato de que você foi batizado e foi incorporado a Cristo, revestido dele, unido à sua morte e ressurreição, permanece. Então, essa eu diria que é a primeira consolação, né? Uma mais geral. Uma outra consolação, que está diretamente ligada a essa, é exatamente o fato, disso que eu disse, que nós não apenas fomos batizados, mas nós somos batizados. É algo que está no meu presente. E o apóstolo Pedro ele nos dá um uso muito interessante do batismo quando ele diz que ele não serve para remoção da imundícia exterior, da sujeira exterior, mas serve como um apelo de uma boa consciência para com Deus. Então, a nossa consciência, o batismo ele tem um efeito muito importante na nossa consciência. Pelo batismo, nós somos sepultados com Cristo e morremos com Ele. Naquele momento foi sepultado, foi crucificado com Cristo, nosso velho homem, de sorte que nós somos vivos para Deus agora. Então, esse é o nosso estado. Para todo aquele que crê naquilo que o batismo oferece, para todo aquele que crê no Cristo que lhe é dado ali, nós estamos vivos para Deus. Esse é o nosso estado agora. Estamos vivos para Deus. Então, o batismo imprime na nossa vida esse novo ritmo de morte e ressurreição através do arrependimento. Nós, como cristãos, vivemos uma vida de morrer e ressuscitar a cada dia. É o batismo vivendo a cada dia. E conosco vivendo essa vida, nós estamos vivos para Deus. Então, nós não precisamos conquistar a vida com Deus, nós não precisamos conquistar o favor de Deus, mas nós estamos vivos, nós somos filhos dele, amados por ele, né? Que é claro, agora por causa desse mesmo batismo, começa a nossa luta de batalharmos contra a nossa carne, contra o diabo e contra o mundo, que quer nos arrancar desse estado. Aí que vem a batalha. Mas Deus, ele antes nos dá aquilo que nós somos. Veja, você é vivo agora. Você não vai fazer coisas para se vivificar, mas foi feito vivo pelo batismo. Então, qual que é o meu estado diante de Deus? Né? Qual que é a palavra de Deus para mim? A palavra de Deus para mim é paz. Tem paz. Está vivo para Deus. Morto, sim, para o pecado, mas vivo para Deus. Então, isso é uma coisa que nós lembrarmos a cada dia, especialmente nas tentações, especialmente quando nós caímos em pecado, quando nós temos que nos reerguer pelo arrependimento, né? Aí nós lembramos que pelo arrependimento, pela fé em Cristo, nós estamos vivos
para Deus, vivos para Deus de novo, temos a remissão do nosso pecado, né? Então, eu acho que essa é uma grande consolação. Não é a única, obviamente, eu falei de duas aqui, mas é muito mais do que isso. Mas eu coloquei duas principais, assim, que eu acho que elas são muito, muito importantes para nós a cada dia, né? Eu queria falar um pouquinho também, a primeira coisa, assim, para a gente saber como é que o batismo está eficaz, né, na minha vida e tal, a primeira coisa é, porque Deus diz isso, né? Até usando como exemplo aqui, vocês conseguem dizer quantas luzes estão me iluminando aqui agora? Olhando para mim? Não. Tem duas. Tem a luz natural dali, ó, da janela, que está aberta, do sol. E uma outra luz, ó, vou apagar agora. Eu coloquei aqui porque estava muito escuro. Porque o computador acaba tampando a luz do sol ali, né? Então eu coloquei essa luz ali. Alguém poderia avaliar isso e entender e tal, assim como a gente pode avaliar a nossa vida e perceber a nossa vida, como Deus está agindo em nós, né? Isso é possível, mas algo mais concreto, que não me resta dúvida, né? Como é que eu vou saber se isso é Deus ou não, se isso é algo que não me resta dúvida é quando Deus me fala pela sua palavra. Assim como eu falei para vocês, ó, tem duas luzes, né? A do teto que não está acesa, é a do sol e essa aqui no ladinho, né? Então Deus promete estar presente, né? Jesus se entrega a nós e tudo mais. E a outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci, deixa eu lembrar, essa era até mais importante. Lembrei. A outra questão eu lembrei, quando o pastor Bruno estava falando antes, eu lembrei de algo que Lutero fala sobre o batismo. Ele diz mais ou menos assim: se você anda em arrependimento, você está andando no seu batismo. O pastor Bruno mencionou isso, da gente se arrepender e voltar a Deus, né? E isso é voltar ao batismo, isso é afogar o velho homem e fazer nascer o novo homem, usando as palavras de Lutero. Essa vida constante em arrependimento também é um sinal de que esse batismo é eficaz em mim, de que esse batismo me trouxe fé, me trouxe o Espírito Santo, né? Me trouxe o Evangelho. Precisamos separar uma coisa da outra, mas sim entender que elas estão unidas. Se eu vivo em arrependimento, se eu olho para o meu pecado e lembro de Deus, olha, eu preciso de Deus, eu preciso do perdão. Isso é voltar ao batismo, isso é o batismo sendo eficaz na minha vida. Perfeito. Muito obrigado, pastores. Foi uma conversa esclarecedora, inspiradora. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, usando vocês como instrumentos de proclamação de perdão, de misericórdia, de arrependimento também através do batismo, né? Muito obrigado, de coração. Eu vou pedir o pastor Bruno para fazer uma oração para a gente encerrar esse nosso programa e desejo a bênção a todos vocês. Nós oramos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo-Poderoso Deus e misericordioso Pai, rendemos-te graças pela tua infinita misericórdia que renovas a cada manhã sobre as nossas vidas. Te agradecemos por todo o sustento que nos concedes, tanto nas coisas espirituais como nas naturais da nossa vida. Te rendemos graças, sobretudo, pela tua misericórdia manifestada em teu Filho Jesus Cristo e pela maneira como essa misericórdia chega até nós, uma dessas maneiras tão importantes, que é o santo batismo. Te agradecemos por teres instituído esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, pelo qual somos regenerados, renovados, unidos a Cristo, dele revestidos, e recebemos assim o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Concede, Senhor, que possamos encontrar a nossa consolação nesse batismo, lembrando-nos a cada dia dele em nossas vidas, vivendo mediante o arrependimento e a fé no Filho de Deus, para que assim possamos, até o fim, perseverar nessa fé que nos deste, para que no último dia sejamos ressuscitados pelo mesmo Espírito que tu nos infundiste por meio do batismo. Nós te rendemos graças e agradecemos por tudo que tu nos concedes, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelo século sem fim. Amém. 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 Pastores, um meu forte abraço. E você, ouvinte, não se esqueça de compartilhar esse episódio. Deixe a sua avaliação e seu comentário nas plataformas que você vai encontrá-lo, né? No YouTube, nas nossas redes sociais. E até a próxima, quando voltaremos para meditar sobre outros temas importantes da nossa fé. Que a paz de Jesus Cristo, que você recebeu no Santo Batismo, esteja sobre você até o fim dos tempos. E lembre-se, entre a cruz e a graça, há sempre esperança. Tchau, tchau.
Amém.